Bom dia, gatas extraordinárias! Estamos aqui no Terapia em Ação e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre fluxo da vida e amor interrompido. Vamos compreender melhor isso, essa questão tão importante para a gente realmente ir na essência do que significa terapia sistêmica. A gente precisa entender o que é movimento e a gente precisa entender o que é amor interrompido. Bom dia, meus amores! Estamos juntas aqui, 8 horas da manhã, já fazendo esse rebuliço na alma, né? Porque o aulão da GEL vem trazer essa movimentação. O que a gente faz aqui todos os dias é procurar ampliar esses movimentos internos, o fluxo da vida dentro de nós. Muito bom estar aqui com vocês. Ai, gente, hoje eu vou pôr musiquinha, que eu tô com saudade. Eu gosto de falar ouvindo com a música aqui na minha orelha. Vocês gostam da música quando eu boto a musiquinha de fundo? Ou preferem sem música? Fala pra mim. Ah, é muito bom ter vocês. Glauce... A Glaucia. Helena, minha amiga, que bom que você tá aqui com a gente. Eu li errado, Glaucia, tu falou de novo, aí eu li Glaucia, não é Glaucia, Glaucia. Nossa querida aluna também do Cura 360. Não, o paneguinho não. Eita! É música de meditação, Gel. O que é isso de entrar um paneguinho aqui, né? Já um Brazilian Jazz aqui logo de manhã. Não é isso que a gente vai ouvir agora. Tirar o som. Que bom que vocês estão aqui, né? E vamos nós aqui no nosso movimento. Tomar aqui um cafezinho também. Vamos ignorar anúncios e pôr uma musiquinha gostosa pra gente trazer essa paz aqui para os nossos conteúdos matinais. Bom, primeira coisa que eu quero falar com vocês, meus amores, essa semana nós estamos falando aqui sobre assuntos relacionados à constelação familiar, né? Então fizemos um apanhado aí relacionado à biografia do Bert Hellinger, como as constelações começaram a ser organizadas por ele, quais foram as experiências. Depois nós falamos sobre as ordens do amor e a gente se pergunta então, né? Gel, como que eu percebo que eu preciso fazer uma constelação? Ou qual o motivo que leva um paciente a ir fazer uma constelação familiar? Então a gente vai trabalhar aqui com o motivo, né? Qual é o motivo que leva alguém a ir procurar uma constelação familiar? E o que eu posso dizer para você é... Assim fica muito amarelo, né, gente? Assim tá bom. O que leva uma pessoa a ir buscar uma constelação familiar? Qual é a dor que essa pessoa sente? A dor que essa pessoa sente é olhar para a vida dela, a vida aqui na terceira dimensão, aqui no mundo concreto, e dizer assim, algo não está indo bem, algo está interrompido, a minha vida não flui. Então a gente vai olhar para as diversas áreas da nossa vida e a gente vai perceber, por exemplo, eu não consigo me sentir feliz no trabalho, eu não me sinto produtiva, eu não tenho um trabalho que eu gosto, a minha vida financeira não deslancha, eu não tenho filhos, né? Assim, eu não perpetuei, tive vontade de ter filhos, mas não consegui ter filhos. Aí você vai olhando, né? Eu não me relaciono bem com os meus parentes, eu não me dou bem com meu pai, eu não me dou bem com a minha mãe, eu não me dou bem com os meus primos. Você começa a olhar e percebe então que em uma ou diversas áreas da sua vida é como se a vida não fluísse. Por mais que você se esforçasse, por mais que você tenha colocado muita energia em estudar, em fazer uma série de coisas, é como se a vida então fosse difícil. É como se fosse imagina um cano, né? Imagina um cano. O cano da área da sua vida, daquela área específica, relacionamentos afetivos. Aquele cano, você colocasse muita energia, você tentasse fazer diversos movimentos, mas aquilo não flui. É como se houvesse um cano entupido. E esse cano entupido é o amor interrompido. O fluxo não passa porque o amor foi interrompido. Como assim, Gé? O amor foi interrompido? Vamos falar disso e eu vou explicar direitinho.
só vai fluir vida, né? Só vamos ver na nossa vida material concreta, aqui em terceira dimensão, nós só vamos ver frutos caso o amor não esteja interrompido. Então aí sim o fluxo da vida pode passar. E vamos entender um pouquinho sobre isso. Se é o amor interrompido que nos impede de viver o melhor dessa terra, também é o amor sadio, é o amor bondoso, é o amor curado que nos faz experimentar o fluxo da vida. E nós falamos bastante sobre isso nessas outras aulas, né? Que esse amor que flui, esse amor positivo, esse amor que sara, ele está subordinado, então, às ordens do amor que nós já explicamos, né? Nas manhãs anteriores. Eu não vou voltar a falar sobre as ordens do amor. Quando esse amor está sujeito às ordens, né? Quando nós conseguimos viver mediante as ordens do amor, o nosso amor fica um amor livre, esse amor sadio, esse amor então que vai frutificar e que vai nos fazer enxergar que o fluxo da vida está acontecendo. Então, se o fluxo da vida está acontecendo, eu dou fruto. Se o fluxo da vida está acontecendo, aquela área da minha vida, ela vai acontecer de forma natural, positiva, e ela vai ser abundante. É o que a gente fala sobre prosperidade e abundância. Tudo isso está ligado com esse fluir da vida, ok? Então vamos explicar um pouquinho sobre o que é o amor interrompido e depois nós vamos conectar isso com o fluxo da vida. Eu vou trazer aqui uma fala de Bert para vocês. O amor interrompido, ele fala entre aspas assim: a maior ferida da alma é a ferida causada pela ruptura do vínculo. Como e por que essa ruptura aconteceu são as causas secundárias das feridas. Então escute. O amor interrompido acontece pela ruptura do vínculo. Todo o amor interrompido que existe em mim, que existe em você, está ligado com um processo de separação, tá? De quebra, de ruptura de um vínculo. Como e por que essa ruptura aconteceu são as causas secundárias das feridas. Abandono, rejeição, abuso, violência, perdas e tantas outras causas são periféricas à dor da ruptura. Precisamos compreender e aceitar isso para acessar a porção da alma que deseja restabelecer o movimento do amor interrompido. Ok? Bert Hellinger. Então, isso é o ponto principal. E aí, Gel, mas então como é que eu retorno esse amor o amor interrompido de mãe, o amor interrompido de pai, o amor interrompido de tio? Não tem amor interrompido tem amor interrompido, tá? O amor, ele é interrompido num processo de separação e quem interrompe isso, aonde está interrompido é em você, né? Não é interrompido é em mim. O amor interrompido acontece dentro de mim. Então, acontece uma separação, acontece uma quebra de vínculo e dentro de mim o fluxo do amor é interrompido. Eu paro de me entregar, de deixar fluir esse amor natural que havia dentro de mim e eu quebro. Então, não é de pai, não é de mãe, é eu que me protejo e deixo dentro de mim esse bloqueio para não me colocar naquela situação novamente. A minha alma fica à espera da próxima ruptura, da próxima traição, da próxima dor. E para evitá-la, eu me contraio, eu me fecho. Então, gente, quem já estudou bioenergética comigo, psicologia corporal, vai entender que o que Bert Hellinger está falando é exatamente a mesma coisa que a gente estuda na psicologia corporal. Inclusive, isso que eu estou dizendo não é uma interpretação minha, tá? Isso tem na literatura de Bert Hellinger. Ele diz exatamente o seguinte: vamos trazer para a materialidade da coisa mais concreta com relação ao amor interrompido, que é a doença, tá? A doença é o último estágio de manifestação de uma dor que o corpo não deu conta de resolver. A nossa biologia existe, né? E tem mecanismos biológicos que nos ajudam a superar traumas, certo?
O corpo é um grande transmutador. Mas também é no corpo que alguns bloqueios indigeríveis acabam se tornando doenças, certo? Então, vamos entender. Houve uma separação. Essa separação gerou o amor interrompido em mim. Eu interrompo o amor dentro de mim. Eu posso, através do meu corpo, expressar essa dor, transmutar essa dor, olhar para essa dor. Ou se eu escolher não olhar, né? Se eu resolver não olhar para essa dor, se eu resolver não voltar nesse lugar para resolver essa dor, eu vou cristalizando essa dor no meu corpo. Ela não sai de mim e aí ela se torna uma doença. E aí o que Bert Hellinger diz é o seguinte: todo amor interrompido, ele acontece no máximo até os 6 anos, ok? Então, no máximo até os 6 anos é onde eu estabeleço o amor interrompido. Não estamos falando de um amor interrompido aos 30 anos. Aos 30 anos é só uma consequência do amor que você não recuperou, do fluxo da vida que você não recuperou. Por quê? Porque a sua psique, porque o seu campo, porque o seu corpo, porque todos os seus corpos espirituais, né? Eles ficam nessa forma programados e planejados para rechaçar qualquer possibilidade de sentir aquilo que foi o motivo do amor interrompido. Bom dia, Ritinha. Vem chegando aí o pessoal. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Então, meus amores, a doença é a manifestação máxima desse amor interrompido. E uma coisa que Bert Hellinger diz que eu acho muito interessante, que ele diz assim: doença é coisa de criança. É coisa da criança. É coisa de criança e é coisa da criança que existe no adulto, tá? Então, toda vez que eu fico doente, eu estou entrando em contato com a criança que existe em mim na energia do amor interrompido. Toda vez que eu adoeço, toda vez que eu manifesto uma doença, eu estou tendo a oportunidade de voltar atrás, de olhar para o campo e olhar para aquela dor, olhar para aquele momento que o amor foi interrompido, para chorar aquela dor, reviver aquela dor, sentir aquela dor e ressignificar aquela dor. Para que, em vez de ser um amor interrompido, possa existir ali um amor saudável, um amor que flui, para que então o fluxo da vida volte para esse corpo e esse corpo então se recupera, ele volta a ser saudável, né? Então uma pessoa, por exemplo, que tem um câncer, ela tem uma oportunidade de olhar para o campo, voltar atrás e dizer assim: aonde o amor foi interrompido? Aonde foi que eu sofri uma separação e essa separação me doeu tanto? Aonde foi que houve uma ruptura de vínculo, uma ruptura de confiança e isso foi tão forte em mim que hoje eu preciso desse câncer para olhar para o meu campo? Tá? E aí, se essa pessoa faz esse movimento e ela volta naquele lugar e ela chora toda a dor e ela põe aquela dor para fora e ela consegue ressignificar aquela relação com o pai e com a mãe, ela provavelmente se cura, né? E muitas pessoas se curam do câncer porque hoje a gente tem uma medicina, né? E uma depressão também é o mesmo processo, tá? Eu estou usando o câncer aqui, mas eu podia estar usando a depressão, tá bem? A depressão também é um quadro de saúde, ok? Então, tudo aquilo que incapacita a gente, tudo aquilo que reflete no nosso corpo, na parte química, né? Na parte das células, a nossa bioquímica afetada, tudo isso são doenças, né? Sejam doenças no campo do corpo físico, classificadas como físicas ou classificadas como doenças
de saúde mental, tá? Tudo isso é a mesma coisa, tá? Acho que seu nome é Ângela, né? Que tá Luz Ângela, tá? Deve ser Ângela o seu nome. Então, Ângela, o processo é o mesmo. Quando eu sinto, quando eu chego no estágio da doença, foi porque eu insisti muito em não querer olhar para o que passou, para não querer olhar para a ruptura do vínculo. São essas pessoas que não aceitam uma retratação, são pessoas muito orgulhosas. O movimento do espírito, ele só acontece depois do movimento de alma, mas o movimento de alma, ele está ligado com os nossos instintos, e se eu me prendo no orgulho, eu não vou querer olhar para trás para tentar entender qual foi o momento de ruptura do vínculo. Eu vou ficar presa na minha autojustiça e aí é muito difícil que eu me recupere. O movimento de alma é um movimento de humildade. É um movimento doloroso porque muitas vezes nós de fato sofremos uma injustiça muito grande na nossa infância. Nós fomos abandonados, abusados, não vistos, ignorados. E aí nós precisamos fazer, nós é que precisamos fazer esse movimento de retorno, né? E de olhar para aquela dor e humildemente dizer assim: eu me importo, doeu, você me importa, tudo que você me fez doeu muito, eu sofri muito com tudo que aconteceu. E chorar de novo toda aquela dor, né? Chorar de novo toda aquela dor, para que o fluxo da vida volte. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não estou falando de coisas que eu não vivi. Eu estou falando para vocês de coisas que eu tenho vivido e tenho experimentado, né? Então, toda vez que a gente tem um encontro com algo do passado que era interrompido em nós, e quando a gente consegue fazer esse movimento de olhar para esse lugar de dor e a partir da nossa visão, né, baseada no movimento e nas ordens do amor, a gente é tomado por uma emoção muito profunda, né? É um choro que você não consegue segurar. Você chora horas, é um choro que vai saindo de dentro de você, vai saindo, essa dor vai saindo, vai limpando, e você vai chorando toda aquela dor, todo aquele abandono, tudo aquilo, mas por outro lado você começa a ser preenchido, porque ao chorar, presta atenção, gente, a gente resiste voltar a sentir a dor, mas eu vou dizer uma coisa: quando o nosso orgulho se esvai e a gente se permite chorar, e a gente se permite viver essa dor, não como vítima, mas como alguém que deseja liberar o fluxo, quando você chora e você chora, aquilo que ficou vazio, ele é preenchido. E é preenchido com o quê, gente? Com o fluxo da vida. É preenchido com esse amor. É preenchido com o amor divino, o amor divinal, o amor que vem, que tem a qualidade do espírito e não o amor de qualidade de alma. E aí você preenche aquele lugar, e aquele lugar que era o lugar que alimentava a doença passa então a curar a doença. Percebe o que eu estou dizendo? Se vocês tiverem alguma pergunta, gente, façam, porque eu vou responder. Se vocês tiverem alguma dúvida com o que eu estou falando, pode colocar aí no chat, que eu vou estar respondendo para vocês como que funciona, ok? Essa é a parte mais importante. Muita gente diz assim: constelação não funciona. Não funciona, é muito devagar, porque as pessoas acham que constelação familiar é um ato de magia, e não é, tá? Constelação familiar não é um ato de magia. Constelação familiar é um ato de liberação de espaço. É um espaço para que o movimento chegue. E por que eu fico doente? Estou trazendo a doença física como grau máximo de manifestação do fluxo interrompido, ok? Porque é aquilo que a gente falou. A gente vai adoecendo emocionalmente, as coisas começam a não dar certo, você começa a não conseguir ser feliz, a ter um trabalho, a ter prosperidade, mas o último estágio de manifestação desse amor interrompido é a doença. É o seu corpo físico adoecido. São todas as sintomatologias do seu corpo, ok? Então, eu estou trazendo isso.
quando eu consigo olhar, voltar, primeira coisa que a gente faz na constelação, o que é o primeiro passo da constelação? Eu preciso olhar para o campo. Quando a gente coloca os bonecos ali, né, ou quando a gente traz os representantes para o campo, eu estou olhando para o campo. Eu preciso fazer o paciente olhar para o cliente olhar para o campo e eu também vou olhar para o meu campo, eu como cliente. Então, primeiro movimento, primeira coisa que a gente faz é olhar para o campo. E a primeira coisa que esse campo vai denunciar são as questões das leis, das ordens que não estão sendo cumpridas. E qual é a primeira coisa que vai ficar visível ali? O pertencimento. Eu pertenço ou não pertenço? Eu me sinto parte, não me sinto parte? Aonde, com quem o meu amor foi interrompido? Chora, Cleide, deixa sair, tá liberando. Isso é movimento do espírito, é o movimento de alma. É um movimento de começar a umidecer. Deixa sair, meu amor. Se tá chorando, tá tratando. Deixa sair, deixa aliviar. Quando a gente chora de verdade, quando a gente sente de verdade, esse movimento do nosso campo, esse movimento de parar de querer controlar, né? De querer controlar o nosso sentido de justiça, de autoproteção. Quando a gente se abandona, quando abandona esse sentido de autoproteção, a cura começa a acontecer. É a liberação. Você está abrindo o espaço e o espaço não fica vazio. Porque depois que você liberar, Cleide, o amor vai entrar. O amor vai entrar nesse lugar e vai ajudar você, tá? Isso é a cura da sua alma, tá? Então esse preenchimento é o preenchimento da nova vida. É por isso que quando a gente fala de Jesus, por exemplo, que é a expressão máxima do amor, a gente diz que Jesus é um rio de água viva, né? Por quê? Porque essa é a representação do fluxo do rio de Deus, do divino sobre nós. O espírito não adoece, o que adoece é a nossa alma. E o nosso espírito é essa conexão com essa energia divinal. Você pode chamar de Jesus, o que você quiser, mas que esse amor é um rio que flui, ele é, e ponto. O amor que nos conecta é um amor de rio, é um amor de água viva. E aí a gente vai chorando, que são as lágrimas que estão lavando a sua alma, e aí dentro desse lugar que ficou vazio, entra então esse amor, o fluxo. Gel, como é que eu sei que eu liberei e que eu consegui lidar então com esse amor interrompido que eu sentia por conta das dores com a minha mãe, com as dores do meu pai? Simplesmente as coisas à sua volta mudam. A sua relação com os outros muda porque você trabalhou no campo. Você não só liberou e trabalhou em coisas que vão liberar e ajudar você a fluir, mas a todos os outros que também estão no campo. A todos os outros que também fazem parte da memória e todos os outros que fazem parte do seu clã. E esse movimento, então, ele trabalha em todas essas camadas, em todos esses corpos que nós estamos dizendo aqui. E eu não estou falando isso sem o aval do Bert, não. O Bert diz isso. Bom dia, Mara. O Bert traz isso. Ele diz que a doença, então, é a manifestação da criança. Que a doença, então, é a manifestação de todo o amor interrompido, que aconteceu na nossa vida até os 7 anos. E quando eu adoeço, é a criança pedindo socorro, é a criança pedindo colo, é a criança pedindo para ser vista. É a criança que não foi vista, foi a criança que foi rejeitada, a criança que foi abusada, então, que está ali manifestando através da doença a necessidade de voltar atrás, olhar para o campo, reencontrar aquele lugar do trauma, aquele lugar aonde o amor foi interrompido e refazer essa conexão. Certo? E ao refazer essa conexão, nós vamos então liberando esse campo da necessidade da repetição de padrões, da repetição de doenças, da repetição de rejeições, de abandonos e tudo mais. Tá? O amor interrompido, ele vai dificultar a sua vida, não só você vai ficar preso nessa autojustiça, nessa dor do passado, mas como também o amor interrompido,
Enviabiliza. Vocês sabiam que eu sou disléxica, né, gente? Então, de vez em quando, aparecem as travas aqui. Então, inviabiliza a sua vida futura. Porque o amor interrompido faz com que você tenha medo e você cria essas barreiras para não sofrer de novo as mesmas dores que foram a causa desse amor interrompido, né? Com relação a papai e com relação a mamãe. E como eu já disse e repito aqui, o amor está interrompido em você. Se você tirar a trava do amor interrompido, chorar toda a dor e esse coraçãozinho cabeludo, né, for sarado, você então volta a sentir esse amor. Não foi a pessoa que mudou, foi você que sarou o seu cano do amor. Foi você que foi lá e fez um restauro, né? Tirou o entupimento, tirou aquilo que bloqueava o fluxo do amor em você, não no outro. Porque o amor flui por você, através de você, né? E aí você fala, mas já não é injusto isso não, porque eu era criança. Os adultos é que tinham que saber. Mas eu quero que você lembre que aquele adulto também sofreu um amor interrompido, também teve o seu amor interrompido, usou o mesmo mecanismo que você. Porque as repetições, a forma de viver, as tragédias, as dificuldades familiares, elas vêm se perpetuando de geração em geração. Então, a mesma coisa que você sentiu, provavelmente igual ou pior, a sua mãe passou, ou o seu pai. E aí também, através de um movimento, de um amor interrompido, o que eu posso entregar para a próxima geração? Dor. Certo? É isso que a memória do clã representa, toda essa dor, tá? Então, ao fazer o movimento, eu vou liberando não só o presente, o passado, como também eu libero o futuro. O meu futuro vai ter uma nova frequência, vai ter novas consequências diferentes, porque o fluxo do amor, porque o amor se tornou então fluido e eu estou fluindo e tudo passa através de mim, a vida passa através de mim. Amor e vida, gente, tem o mesmo significado, né? Vida é amor, amor é vida, né? O amor sadio, esse amor iluminado, né? Não é o amor cego, tá? Então, vamos compreender. O amor interrompido vai trazer pra gente dificuldades de vínculos afetivos íntimos com os cônjuges, com os filhos. Nós vamos repetir novamente toda a dor e sofrimento que nós recebemos, ok? Eu queria tomar um golinho aqui, peraí. Trazer para vocês mais uma frase de Bert que diz assim, para a gente entender o amor cego e o amor iluminado. O amor cego, que está ligado ao amor interrompido. Então, quando eu tenho um amor interrompido, eu vou viver o amor cego. O amor cego é o amor que tenta compensar a falta desse amor iluminado, tá? E aí eu vou explicar aqui para vocês por que seus pais repetiram padrões e que você vai repetir também. No amor cego, os filhos comungam com a infelicidade de seus pais, repetindo situações de vida difíceis sofridas por ele. Isso é uma frase de Bert, tá? O amor cego se estabelece na infância, pois a criança está ligada à sua família e seus pais por um amor quase incondicional. Então, por que a criança sofre tanto quando passa por uma situação difícil? Porque o amor dela é puro, é aberto, é um amor escancarado, é um amor sem defesas, tá? E ela tem um vínculo primordial com seus pais. Ela depende para sobreviver do amor desses pais. Então, até os 6 anos, quando ela vai sofrendo várias decepções ou várias negligências, ela vai gerando o quê? Essa autodefesa, que é interromper o amor, tá? Então, para a criança viver sem esses vínculos, é tão profundamente doloroso que ela sempre estará disposta
a todo tipo de sacrifício para a manutenção do vínculo. Então, ainda que ela interrompa o fluxo, porque ela sente aquela falta de confiança por aquilo que aconteceu, é tão doloroso para ela perder o vínculo com o pai e com a mãe, com os seus pais. Ela não sobreviveria a isso, né? Ela é uma dor de morte, é uma dor terrível para aquela alma, tá? Que ela então resolve se colocar em alguns lugares de sacrifício, né? Para poder então continuar a representar aquela família, pertencer àquela família e continuar junto, tá? Então diz assim: para ela é menos terrível imaginar a sua própria morte do que a morte de seus pais. Assim, se colocando no lugar do sacrifício, essa criança sente que está amando e ajudando sua família e seus pais. Esse amor não é leve nem saudável e precisamos ajudar a quem está preso no amor cego a encontrar qual foi a dor ou o destino que tomou para si e vem carregando do passado. Como essa situação afetou a sua personalidade, suas escolhas e as suas escolhas de vida. Então, o amor cego é aquele amor que quer negar a ruptura, que quer negar a violência, que quer negar toda a dor existencial desse amor interrompido. Para não perder o vínculo, eu vou então e transformo todo o amor puro que havia dentro de mim num amor cego. E eu claramente começo a procurar padrões, ainda que eu critique, ainda que eu diga que eu acho horrível. Você já viu, assim, eu tenho muitas amigas e pacientes que dizem o seguinte: nossa, meus pais me batiam, eu apanhava, ficava de castigo, tomava surras, né? E eu achava aquilo tão terrível, tão horrível. Só que hoje eu me pego sentindo as mesmas coisas e já dei surras nos meus filhos das quais eu me envergonho. Vocês já ouviram isso? Vocês já conversaram com alguém que sentiu isso? Ou vocês mesmos? É importante a gente trazer essa consciência. A gente trazer a consciência que isso é um ponto de amor cego na nossa vida. Tudo aquilo que você apontou, que você criticou, que você disse que jamais faria, né? Nossa, meus pais não têm controle financeiro, não sabem lidar com o dinheiro. Aí daqui a pouco tá você lá com 30, 25, 30 anos com dívidas, não sabendo fazer diferente. E aí vem aquela culpa gigante, né? Uma culpa enorme de dizer assim: nossa, eu critiquei tanto eles e eu acho isso tão terrível. E agora eu tô fazendo as mesmas coisas. Por que será que isso acontece? Porque se você não olhar para trás para resolver o problema essencial, se você não volta para trás, né, para dentro do campo, para de fato conseguir fazer o movimento que vai te liberar o fluxo da vida, você de alguma forma, para não perder totalmente o vínculo, você vai repetir através do amor cego as coisas negativas que essa família te traz. Aff, Maria, gente, Jesus, não é? Gente, olha, eu acho que eu explico muito bem as coisas, porque vocês não têm pergunta nenhuma pra mim. Aproveita, gente. Aproveita pra perguntar alguma coisa. Não é? Ou então eu sou uma explicadeira muito da boa. Porque não tem pergunta, vocês não põem pergunta. Aproveita a gel aqui, gente, aulão. Aulão é pra perguntar. Pergunta o que vocês querem perguntar aí, por favor. Então vamos lá. E outra parte interessante que eu vou trazer para vocês. Então, o amor cego não é leve. Então, vamos partir primeiro para esse ponto. Se você vive um relacionamento afetivo íntimo, se o seu relacionamento com seus pais, com todas as pessoas, não é um relacionamento leve, significa que você trouxe para você, né? Você puxou para você, tá? A ideia de que você precisa viver um destino difícil, tá? Para ficar perpetuando, então, e lembrando sem resolver das dores do passado. Encontramos isso claramente nos dependentes e codependentes emocionais, onde o adulto está subjugado à criança interior, que tem um objetivo de vida de salvar o outro, muitas vezes ignorando o livre-arbítrio
das outras pessoas. Então, uma pessoa que fez vários votos de amor cego, normalmente se coloca como salvador dos outros, tá bem? Ignorando o livre-arbítrio das pessoas ao redor. Quem vive o amor cego se sente superior na sua capacidade de amar, sente que ama mais e melhor que os pais e que agora precisa salvar o mundo. Esse amor cego prende a criança, adulto, sempre olhando para os pais e preso nessa missão de provar-se superior e melhor a eles. Toda essa dinâmica interna se refletirá numa vida que não flui, interrompendo o amor por todos aqueles que o adulto se relaciona no presente, muitas vezes servindo mais e melhor os estranhos do que os próprios familiares. Por quê? Porque eu fico tentando provar o tempo todo a minha superioridade. Eu até posso conseguir ter uma relação melhor com os de fora, mas eu não consigo ter uma relação boa com os de dentro, nem com meu marido, nem com os meus filhos, porque eu estou freneticamente tentando provar para os meus pais o quão o meu nível de amor é superior ao deles. Né? Inconscientemente, essa tentativa de mostrar, de provar. Enquanto essa ação que você está tendo só está perpetuando os ciclos de dor, os ciclos de desonra, os ciclos de desrespeito às ordens do amor, tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Eu já atuei muito no meio cristão, já ministrei em igreja, já cantei em igreja, durante muito tempo na minha vida. E o que eu mais via, e eu acho que é o que mais existe ali dentro da igreja, primeiro, é o nível da emoção, tá? Eu não vejo muito movimentos do espírito. A gente está o tempo todo ali dentro dos movimentos de alma. E as pessoas têm muito esse senso de vai cair, Deus é comigo, o orgulho, e eu vou fazer melhor. Né? Enquanto a gente está lendo a Bíblia, Jesus está dizendo assim, vai lá e se reconcilia. Volta atrás. Deixa seu orgulho. E aí o que a gente mais vê é o orgulho religioso. A superioridade religiosa. Dizendo, eu vou ser melhor cristão que os meus pais foram. Eu vou ser melhores pais do que os meus pais foram. Eu vou ter mais dinheiro do que os meus pais tiveram. Eu vou dar melhores escolas. Se a sua vida está pautada em superar os seus pais, meu amor, fluxo da vida totalmente bloqueado aí dentro de você. E esse processo de voltar, de olhar para trás, para procurar o movimento, começa no autoconhecimento. Voltando a falar da eficácia das constelações. Tem pessoas que fazem constelação sentindo que a constelação é como se fosse uma mágica. Então eu vou mexer o campo, faz um movimento no campo, e ali com os bonequinhos, e aí tá feito. Não, gente. O movimento pode ser feito no espaço físico para que você perceba quais são os movimentos que você precisa fazer, mas o movimento é dentro de você. A alma é lenta em perdoar, a alma é lenta em se subjugar às ordens, a alma é lenta em abrir mão da autojustiça, a alma é lenta em abrir mão dos seus direitos. Mas quando ela consegue fazer isso, quando a alma consegue entender, ela faz o movimento, é justamente se abrir mão, é chorar, é humildecer e dizer doeu, eu sofri, eu precisava de você. Não, eu não só precisava, eu ainda preciso. Eu não só precisava, mas eu ainda preciso de você, mamãe. E eu ainda preciso de você, papai. Mas eu entendo. Hoje eu entendo que vocês me deram o que vocês puderam, ao preço que custou a vocês, do jeito que vocês conseguiram. Eu peço que vocês me abençoem para que eu faça diferente. Isso requer humildade. A cura da alma, ela vem através do processo da humildade. Para que depois, ao me libertar da energia da alma... Gente, olha o que a gente está falando aqui. Onde fica essa dor, gente? Nos mundos umbralinos. Aonde fica essa memória do clã? Na quarta dimensão. E o que é a quarta dimensão, gente? O arrobo, as paixões, a justiça.
Você não sai dessa frequência se você não umidecer, se você não encontrar as características do espírito dentro de você. O espírito não está nem aí se você vai ser humilhado. Se você foi injustiçado, o espírito só quer a paz. O espírito só quer fluir no amor. O espírito não está nem aí pro seu orgulho. Não está nem aí. O espírito só está esperando que você faça um movimento de alma para que ele possa se manifestar na sua vida em abundância. E um movimento de alma consiste em umidecer, em parar de segurar. E aí por que a gente fica doente, né? Porque quando a gente sofre o amor interrompido, o que o corpo faz? O que a criança faz? Ela contrai. Ela contrai e isso afeta toda a musculatura do corpo dela. Essa dor fica presa no corpo. Gente, olha, tudo que a gente está estudando, tudo se conversa. Isso que eu estou falando, o Bert falou, não estou inventando na minha cabeça. Ele diz, a criança se contrai, o corpo todo se contrai e a dor fica presa no corpo. E se eu não consigo ressignificar essa dor através da humildade da minha alma, de olhar para essa dor e chorar essa dor e me libertar dessa dor, eu vou, em algum momento, apresentar a fatura para a vida, apresentar a fatura para os culpados, dizendo, eu estou muito doente por sua causa. Eu estou muito doente. Eu tenho um câncer porque você não me amou. É isso que a criança está dizendo. Eu tenho um câncer porque você me abandonou. Eu tenho um câncer porque você me abusou. Eu tenho um câncer porque você não me quis. Achando que de alguma forma, a criança acha que de alguma forma ela está fazendo justiça. Ela está fazendo o outro sofrer. Isso é um processo inconsciente, tá, gente? A única coisa que você está fazendo é reforçando uma personalidade que não vai ser diluída quando você desencarnar. O seu espírito não vai ser livre. Você vai ficar preso em quarta dimensão, tentando fazer os ajustes com aqueles que você considera que são os algozes da sua vida. E muitas vezes pai e mãe. E por isso que nós ficamos reencarnando e reencarnando e reencarnando para fazer ajustes com papai, com mamãe, com irmãos. Em que lugar você quer estar na tua vida? Você quer que a vida flua? Você quer que o seu espírito possa se manifestar ainda na Terra? Ou você quer continuar, né, sem fluir? Então, meus amores, fluir no movimento é olhar para trás, fazer o movimento. Já eu fiz a constelação, não aconteceu nada. O movimento não aconteceu dentro de você. Você quer que a mágica aconteça sem dor. Você não quer chorar essa dor. Você não quer suportar a angústia de ter vivido o que você viveu. Você encontra um cenário e foge. Você foge de sentir. Você foge de perdoar. Você foge de tirar a culpa do outro, porque você, tirando a culpa do outro, você tirou a desculpa para continuar não fazendo nada por você. Não é? E de fato, você fica sem vontade. Porque quando o fluxo da vida está interrompido, eu não tenho vontade de fazer nada. Eu não tenho vontade de fazer nada. Não quero nem sair da cama. Quando esse desânimo vier, quando você ficar abatida, não é o momento de fugir, é o momento de chorar, é o momento de olhar para essa dor, é o momento de buscar ajuda, porque esse é o momento de liberar a energia da vida, é o momento de liberar o fluxo da vida através de sentir e chorar toda essa dor, chorar e amorosamente, humildemente liberar os seus pais do lugar de algozes da sua vida, tirando os seus pais do lugar de algozes da sua vida. Não é se colocando no abuso, não é indo para uma situação de estar em sofrimento. Eu estou falando de olhar para esse lugar do amor interrompido. Tem muitas pessoas que os pais nem estão vivos, mas eles recuperam e se livram do amor interrompido.
E é isso, essa é a proposta que eu tô querendo trazer para vocês, que você possa perceber que não importa se os seus pais estão aqui materialmente ou não, mas que cabe a você voltar a deixar esse rio de amor fluir através da sua relação com seus pais. A Glaucia colocou muito esclarecedor, te ouvindo, enxergando várias situações como esta ao meu redor. Como as pessoas que amo muito, mas respeito o momento de cada um em querer olhar para isso. Perfeito, Glaucia. Perfeito. Cada um tem o seu destino. Cada um vai cumprir o seu destino como escolher cumprir. Né? Agora, nós que estamos aqui nessa busca de autoconhecimento, eu quero muito trazer essa chave para vocês, dizer, não adianta esse orgulho, não adianta você querer se manter nesse lugar de fazer e fazer melhor, e fazer mais, e ser melhor, e ser mais bem sucedido. Você não está vivendo. Você não está vivendo a vida. Você está constantemente tentando provar o quanto os seus pais estão errados. Né? E aí, como eu disse, nessa manifestação da doença, quando eu me curo da doença, né? Como a gente estava falando do câncer, que é uma doença de reincidivas, né? O câncer é uma doença que ele se resolve. Hoje a gente cura, daqui a pouco a pessoa está com metástase em outro lugar, passa mais não sei quantos anos está com metástase em outro lugar. E por que tem uma pessoa que tem um câncer avassalador e de repente ela se cura e nunca mais ela tem um câncer? Porque ela foi nesse lugar. Ela conseguiu ir naquele lugar antigo, ela usou a doença como uma oportunidade de restaurar o fluxo de amor interrompido. Ela conseguiu olhar para trás, ela conseguiu liberar aquele lugar onde tinha água suja, água parada, onde tinha parasitas, doenças. Ela consegue lá liberar o fluxo e o amor passa. Esse amor humilde, esse amor do Cristo, esse amor cristalino, né, que é o amor das águas vivas, que restaura tudo. E é esse amor, né, que a gente só consegue reencontrar, tá lá na nossa infância, tá lá nessas dores lá de trás, né, e a gente vai então liberando isso através do nosso corpo. Gente, posso falar uma coisa para vocês? Só para deixar vocês com água na boca. A gente começa agora em outubro o Cura 360, mas o nosso retiro já está marcado para o final de janeiro. E o que vai ter nesse retiro, gente? Cura, muita cura. É um retiro de cura interior, profundo. Eu estou me preparando de uma maneira que vocês não têm ideia, para que esse retiro seja um retiro libertador. A gente vai liberar nesse corpo. Vai ser um retiro muito prático. A gente vai fazer vários exercícios e práticas para liberar o fluxo da vida, para liberar esse amor, para liberar esse amor interrompido no nosso corpo, no nosso espírito, na nossa alma, para que esse espírito possa fluir com força, com alegria, com energia. Semana que vem eu já vou estar liberando para quem quiser fazer o parcelado, para poder chegar em janeiro tranquilinha, tá bem? Então, meus amores, entendam, o fluxo da vida vem através do soltar esse amor, olhar para esse lugar, para esse campo morfogenético que é o campo da sua vida e chorar o que precisa ser chorado, deixar esse corpo e essa alma se curarem para que o seu espírito seja livre, para que você viva o amor iluminado. E só para terminar, para que você perceba algo muito importante sobre esse amor interrompido, né? E quando eu tento me colocar assim, através do amor cego, né? A gente costuma fazer, quando criança, 3 tipos de votos inconscientes de lealdade, que é o antes, eu antes de você, eu sigo você e eu também. A Glaucia falou, o retiro desse ano já foi avassalador, com certeza será maravilhoso. Glaucia, a gente está crescendo em estatura, né? Então, assim, eu tive no Rio, eu tive esse ano muita liberação no meu campo com relação à minha mãe e ao meu pai. Então, o que eu tô falando para vocês aqui, dessa experiência de liberação do campo, do amor interrompido, eu vivi na minha carne. Eu trouxe, e acho que eu já contei para vocês as experiências que eu tive, né?
Então eu tive 2 experiências esse ano, uma com a minha mãe e uma com a energia do meu pai, quando eu fui a Santiago de Compostela, mesmo tendo que voltar, porque eu tive um tombo, eu voltei, mas houve ali uma liberação, que depois eu conto pra vocês com melhor. Mas eu chorei muito, muito, e é esse choro que o olho transborda, e você entra em contato com aquela dor que você tá negando, né? E você está se colocando no mundo justamente naquele processo de defesa. Eu vou ser melhor que ele, eu vou fazer isso melhor do que ele fez ou melhor do que ela fez. E aí quando você consegue ter esse encontro com essa dor, né? E você desarma, e você chora toda essa dor, você cresce em estatura espiritual. A gente cresce em sabedoria, né? A gente se encontra nesse fluxo de vida. E isso começa a transbordar em nós. E aí as coisas vão acontecendo. Esse ano foi um ano de muita cura para mim. Muita cura. Não foi um ano fácil. Um ano com muitas dificuldades para gerir uma série de coisas. Inclusive, né, o início do nosso curso. Mas eu precisava desse tempo. Para crescer em estatura moral e espiritual. Para ter experiências. Para poder trazer para vocês. E esse retiro, Gláucia, você pode ter certeza que eu entendo que a gente vai vir com uma energia bastante intensa de cura, de transformação, num nível bastante mais maduro, né? Mas a gente está crescendo juntas, não é? Então a gente está crescendo em estatura juntas. A gente está crescendo juntas, é um processo. Terapia em ação é um processo, né? Ele é um processo desde que ele começou a existir. Ele é um processo de cura e de maturidade. Todos os nossos cursos são assim, né? São cursos onde a gente aprende, mas também se cura com eles, e eu me curo junto com vocês. Então, não esquecendo dos votos, né, de lealdade que a gente faz, o antes eu do que você, eu sigo você e eu também, né? Então, a gente se coloca como super-herói, tomando para nós todos os problemas, trazendo pra gente todas as responsabilidades, tomando para nós as mortes, as doenças, as destruições, dizendo, eu seguro, eu adoeço por você, eu morro por você, eu mato por você, né? Eu aborto por você, eu vou preso por você. Para essa criança, essa é a maior declaração de amor que ela está fazendo aos pais, esse amor adoecido, esse amor torto, né? Então a gente precisa saber conduzir os nossos pacientes para de volta para esse amor, para o amor, né? O amor shine, esse amor de cura. Eu sigo você. É o voto que a maioria de nós fazemos, apesar da gente dizer assim, não, eu não quero, eu nunca vou ser igual aos meus pais, eu vou fazer tudo diferente, e a gente vê a nossa vida em cadeia, acontecendo exatamente como eles, mesmo apesar da nossa luta de fazer tudo diferente, né? E aí a gente vai fazendo tudo igual, até chegar ao ponto, né, quando a criança diz que prefere inclusive morrer no lugar do pai e da mãe, né? Se colocando nesse lugar. E o eu também, né? Repetindo todos os fracassos, né? Doenças, fracassos financeiros, falências, obesidade, vícios, todo tipo de situação difícil. A gente vai nesse voto distorcido, né? Nesse voto de lealdade, de um amor cego, dizendo, eu também vou ter isso, eu também, todo mundo na minha família é cardíaco, eu também sou, todo mundo morre disso, todo mundo morre daquilo, né? Então, meus amores, é muito importante a gente começar a pensar que o amor é livre de peso, o amor é leve. Se não tá leve, é porque tem amor interrompido. Se tem amor interrompido, eu preciso olhar para o passado. Eu preciso olhar para o passado, chorar toda aquela dor para me recuperar, para transformar esse amor interrompido num fluxo, num rio de água viva dentro de mim. Eu preciso deixar isso fluir novamente, né? Numa forma potente, alegre, incrível para mim. Tá? A Glaucia colocou, não tenho dúvidas, estou com você desde o início e sei o quanto me transformei desde então. Poxa, Glaucia, é tão bom poder ouvir isso, né? É tão bom, porque muito obrigada. Eu recebo com muito carinho essas tuas palavras aqui, tá bem? Um grande beijo, meus amores. Estamos juntos segunda-feira, novamente aqui, né? Só que agora eu acho que o tema, eu não vou confirmar não, mas eu acho que vai ser feminino e masculino. Eu acho que foi o segundo tema que deu bom lá, como escolhido. Eu acho que vai ser, se não for, gente, é porque é outro. Eu vou confirmar lá nas postagens de vocês, tá bem? Qual foi o tema escolhido. Um grande beijo,
Beijo no coração e até segunda, meus amores. Beijo cheio de amor.